Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. É o Lenda em Movimento, sempre na área. Estamos aqui para gravar a parte 2 do vídeo sobre VEG. E gravamos aqui, se você não sabe, se você não viu a parte 1, nós vimos aqui uma história de crescimento que a VEG apresentou desde a década de 60, por que se chama VEG, o que a VEG, com o que a VEG mexe, quais são os níveis de receita, como que ela ganha dinheiro e por aí vai. Bom, hoje nós vamos fazer a parte 2 do vídeo. Nós temos muitas coisas para tratar e nós iremos aproveitar que a empresa fez o lançamento do press release de resultados do ano de 2024, consolidando todo o resultado de 24, né, aproveitando para fazer isso e falando sobre os números do quarto TRI de 2024, e nós iremos fazer a análise do balanço, lembrando que todas as análises nesse canal não compõem recomendação de compra, né? E agora o meu exemplo se perdeu aqui, mas tinha visto aqui, a VEG derreteu 9%, o que será que está acontecendo? VEG vai aumentar dividend yield? Não tem nenhum exemplo aqui, mas na primeira tentativa de gravação desse vídeo teve. Eu quero lembrar vocês que nós não, além de não fazermos recomendação de compras, a ideia deste canal é fazer análise das empresas e entender se é uma boa empresa para se investir ou se é uma má empresa de se investir, de se tornar sócios, né? Lembrando que não é uma recomendação, mas não faremos nenhum tipo de análise com respeito ao dividend yield da empresa, não faremos também nenhum tipo de análise sobre o preço de compra da empresa, dado que nós não acreditamos nesse tipo de historinha de preciso ficar de fora dessa empresa porque ela está muito cara. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que empresas de valor precisam estar na nossa carteira, e VEG possivelmente é um exemplo disso, tá? Mas vamos avaliar aqui o price release dos resultados e vamos deixar esse papo para outra história, tá? Bom, se você não conhece nada sobre ações, eu preciso te ensinar isso aqui novamente. Vai chegar o tempo, né, que nós não precisaremos fazer esse tipo de coisa no passo a passo, mas vocês estão vendo aí a minha tela, e toda empresa aqui no Brasil que se preza precisa ter um site de RI. RI é um site de relação, significa relação com investidores, e é lá que as empresas colocam informações que nos ajudarão a tomar conclusões sobre investir ou não nessa empresa, já que quando nós estamos comprando ações, nós estamos comprando uma pequena parcela do negócio, né? Então hoje nós vamos avaliar aqui o release de resultados, nós vamos ver a apresentação, e aí no final nós vamos ver aqui um pouco do resumo através do site do Fundamentei, do Eduardo Cavalcante, e nós vamos para cima, tá? Então aqui nós podemos fechar, assista o canal, assista esse vídeo muito bom sobre a história, e agora nós vamos ver algo mais concreto, tá? Então essa é a apresentação de resultados, é algo mais sucinto, é algo que os executivos apresentam para o mercado no dia que eles divulgam os resultados do quarto TRI, tá? Então não é algo tão detalhado como o release de resultados, nós vamos começar por ele, tá? Então aqui a exoneração de responsabilidade, aqui são os destaques da empresa no quarto trimestre, tiveram quase 11 bilhões de receita operacional líquida, então um aumento de quase 30%, 26% em relação ao quarto trimestre de 23, um resultado muito forte de receita, né? Teve um resultado operacional de 2,4 bilhões, isso deu uma margem de 22% para a empresa. Esse número cresceu 30%, foi um resultado muito forte, e o ROIC diminuiu aqui 5 pontos percentuais, e nós vamos dar uma olhada no porquê isso aconteceu, tá? Mas não é nada de se preocupar assim, não. Então o retorno sobre o capital investido, ele decresceu aí 5 pontos, como nós já vimos lá no destaque, e o lucro operacional após os impostos, então aqui
nós estamos falando depois do EBIT, né? Teve 6,4%, então aumentou pouco, apesar da receita ter aumentado muito, né? Então nós vamos ver o que aconteceu para esse lucro cair não, mas aumentar pouco frente à receita que aumentou muito, né? Porque a gente já viu que ela não perdeu no operacional dela. Então vamos ver o que aconteceu. E o capital investido cresceu 22%, número que é conhecido da VEG, já que é uma empresa que gosta de investir bastante aí para dar retorno para o seu acionista, tá? Aqui o desempenho das áreas de negócio, né, sobre o total da receita operacional líquida. Nós tivemos aqui o equipamentos eletrônicos crescendo mais 14% no interno e mais 36% no externo, então é um mercado que cresce bastante. GTD, que é geração, transmissão e distribuição de energia. Lembrando que se você não sabe muito bem o que é isso, assista o primeiro vídeo. Vocês vão conseguir ter uma dimensão do que a empresa está falando com essas áreas, mas basicamente são avenidas que a empresa ganha, são pistas diferentes em que a empresa ganha dinheiro, onde as duas mais relevantes são essas duas com toda certeza, e tintas verniz ficando por último, junto com motores comerciais e appliance, mas são números que precisam ser acompanhados também, porque fazem parte e compõem a receita operacional líquida da empresa. Então, você pode ver que 46%, 42%, né, eles compõem a maioria, sim, né, mas a gente pode acompanhar os outros também no crescimento, né. Então, geração crescendo muito mais lá fora, né, isso, talvez falando a nível de Brasil aqui, nós vemos que lá fora eles estão investindo mais em geração, transmissão e distribuição, né? Então a gente pode falar aqui de energia solar, energia eólica, né, que está dentro desse bolo aqui. Então talvez justifique o crescimento altíssimo aqui, mas o crescimento modesto aqui no mercado interno. Motores cresceu no mercado interno e decresceu um pouco aqui no mercado externo. Vamos ver se a empresa tem alguma justificativa para isso, tá? A receita andar de lado aqui, mas as outras estão crescendo, então super tranquilo. Tintas verniz crescendo aí nos dois mercados também em níveis parecidos. Bons números da VEG por enquanto. O EBITDA aqui é o fluxo de caixa, né? Nós tivemos aí uma receita operacional líquida de 2 bilhões, o EBITDA que vinha de 4 no quarto TRI de quase 1 bilhão e 200, né? Então, o CPV, despesas de vendas, é uma empresa que não gasta muito com despesas gerais e administrativas, né? E aí sobra um EBITDA de 2 bilhões e quase 400, um EBITDA que cresceu ano após ano, tá? Aí o investimento, né? Mostra que a empresa tem crescido os seus investimentos. Vamos abrir aqui um pouco da calculadora. Deixa eu ver aqui se... vamos ver aqui ó, a porcentagem, tá? Brasil é o Brasil, não, eu achava que ela estava investindo mais no exterior e não é. Brasil é o... Não, Brasil é escurinho. Brasil é escurinho, tá certo então. Então, 6, 7, 3 e 4. 64% fica aí com o investimento dentro do Brasil, mas o número que está crescendo lá no mercado externo, né? E aqui está as justificativas, são aberturas de novas fábricas. Eu vi que houve abertura de fábricas na Índia, agora no México, né? E aí o mar é gigante, né? Para a VEG aqui aumentar sua operação é interessante demais ver o investimento evoluindo, um investimento que é saudável, né? Investimento que, se a gente for olhar sobre a receita, é um investimento muito ínfimo de 600 milhões, né? Frente a uma empresa que no quarto trimestre de 24 ganhou 11 bilhões, quase 11 bilhões de reais, é um investimento um pouco ínfimo, sim, mas é um investimento que gera muito retorno para a empresa. Aqui as realizações recentes, então aí ó, comprou, expandiu a capacidade produtiva de motores de alta tensão lá na China, fez uma aquisição de uma empresa de controle de geração de energia,
ok? Fez investimento em uma nova fábrica lá na Turquia, né? Outra aquisição. E as perspectivas, né, são dinâmica de margens operacionais saudáveis, retornos positivos, ok, velho? Isso é enxergável. Carteira de pedidos de ciclo longo positivo no Brasil exterior, então isso aqui é promessa de bons resultados vindo nos próximos trimestres. Cenário macroeconômico global exige atenção, isso é verdade. Temos aí algumas coisas desafiadoras acontecendo no mundo, né? Então não dá para garantir que no global a VEG possa crescer muito, dado que pode acontecer alguma coisa no cenário que ela mais vende e isso comprometer um pouco do resultado da VEG, tá? Então, por isso exige atenção. Concordo com a VEG nesse sentido. E acabou, né? Muito sucinto a apresentação de resultados, por isso que quando a gente abre aqui, ó, foi nesse vídeo aqui que eu abri. E aí veio aqui as recomendações do lado, tá? É um vídeo de 4 minutos, muito pouco. Mas mesmo assim não veio. Aqui, ó. A VEG tá cara. VEG derrete menos 9%. Então a galera, aqui o vídeo do Arthur, né? Sobre o trimestre. Então a galera tem um desespero por trás, né? Do preço. Sempre a VEG tá com múltiplos, né? Porque aquilo não dá para chamar de indicador de qualidade para avaliar uma empresa, esticados, e aí eles ficam nessa parada de tá caro, né? Mas pelo que vimos aqui no cheiro da apresentação, né, da conferência com os investidores, foi bem sucinta, mas trouxe aí o geralzão, assim, um apanhado geral da empresa, mas não explicou algumas dúvidas que ficaram, né? Receita que cresceu bastante, por que essa operação aqui andou de lado, por que mesmo com o EBITDA crescendo muito, o lucro cresceu só 6%, o que aconteceu, né? Então a gente precisa olhar lá no press release o que aconteceu, e é para lá que nós vamos. Vamos aqui para o press release, é um documento mais completo, tá? Se você não está acostumado, você vai se acostumar agora. Deixa eu dar um zoom aqui que eu sei que está pequeno aí para vocês, ó. Aí aqui 200% tá bom, tá para todo mundo ler. Então aqui vem sempre uma mensagem de administração, os mesmos destaques que apareceram lá na apresentação, tá? Então nós não vamos alterar isso, mas é bom dar uma passada por cima aqui da mensagem da administração, talvez a gente pode pegar alguma coisa, tá? Ok. Tá. Então, teve impacto aí das aquisições recentes já da VEG para o setor de máquina, né? E para o setor de transmissão, né? GTD. Beleza. Ok. Não falou muito no comentário não, mas é bom dar uma olhada, né? Aqui os números do trimestre, né? Comparados com o trimestre anterior. Vamos ver se a gente já consegue pegar alguma coisa aqui, né? Então, receita de quase 11 bilhões versus uma receita de quase 10 bilhões. Então, um número que cresceu bastante. Nós vemos aqui que o mercado interno teve um crescimento, o mercado externo também teve crescimento. É engraçado que o mercado externo em dólar não cresceu muita coisa, né? Então, mas aqui é relativo ao terceiro tri, né? Tem que olhar aqui, né? Esses gráficos não vou falar que é complicado não, mas é normal querer comparar com o anterior também, né? Então, olha só, lá no quarto tri de 23, a empresa estava ganhando dinheiro aí de 8 bilhões e meio. Agora foi para quase 11. Então, um crescimento assim muito expressivo. Muito expressivo. No acumulado, a empresa chegou a 38 bilhões versus 32 bilhões. Então, foi um aumento muito expressivo de verdade. E aí aqui você consegue ver, né? Apesar do aumento aqui, nós tivemos um lucro líquido de 6 bilhões versus 5,7. Um aumento de apenas 5%. E a gente pode ter o destaque aqui que o impacto veio forte no quarto tri, né?
o lucro líquido veio menor no quarto tri do que o quarto tri do ano passado, do ano anterior, menos 3% aqui. Então, perdeu um pouco na margem, perdeu bastante na margem líquida, né? Então a gente vai ver possivelmente o que aconteceu, né? O EBITDA aumentou, então não teve nada operacionalmente falando sobre a empresa. Pelo que parece, deve ser algo que a empresa não consegue controlar. É o que parece, tá? E a margem EBITDA aqui não, na verdade aumentou, né? Então a gente vai ver mais para frente. Mas esses são os principais números. A gente vê aqui que os indicadores principais, receita operacional no acumulado e frente aos trimestres aumentou bastante. O lucro líquido sofreu com alguma coisa aqui. O EBITDA cresceu bastante no acumulado também. A margem EBITDA também cresceu. E o lucro por ação cresceu também, mesmo com o quarto tri tendo aí uma queda de 2,9%, que acompanhou a queda do lucro líquido, né? Estranhamente falando. Aqui é a receita operacional líquida, né? Então é a receita. Então os negócios adquiridos já fizeram aí efeito na receita operacional. Então essas três aquisições fizeram diferença, né? E aqui um crescimento trimestre a trimestre, né? Teve aqui no primeiro trimestre de 24 que teve uma queda. Não sei se é um resultado que se repete. Teria que ter mais histórico aqui, mas é uma receita que cresce aí ano após ano e tem um certo equilíbrio, digamos assim, mas o mercado externo está ganhando expressão com quase 60% aqui, que já tinha alcançado aqui no terceiro tri de 24, né? Mas é uma empresa que tem aí um certo equilíbrio, mas uma tendência a ganhar dinheiro mais lá fora do que aqui dentro do Brasil, tá? E eu até falei desse destaque positivo na estratégia da empresa, porque eu trouxe um pouco de contexto de geografia, né? O Brasil foi um país tardiamente industrializado e é normal que nós fazemos coisas operacionalmente falando em relação à indústria da Europa e dos Estados Unidos que tem menos valor. Então ela conseguir vender muito para o mercado externo diz muito sobre o produto que ela vende, que é um produto de extrema qualidade, tá? Ok, aqui a receita operacional por mercado, né? Interessante olhar. Então, o mercado externo teve aí teve aí, em relação ao trimestre, um crescimento bacana. Aqui não tem o acumulado, né? Deveria vir o acumulado aqui, mas tá bom. Na América do Norte teve uma queda aqui, nada demais. Na América do Sul aumentou um pouquinho, na Europa também, na África também, na Ásia Pacífico também. É bom ver aí, mas a América do Norte leva aí grande parte do resultado no mercado externo, e a Europa também tem uma certa relevância. Bacana. Isso aqui é um destaque, né? Ano passado nós tivemos aí uma valorização do dólar muito expressiva. Isso certamente conta aí pro momento de resultado da VEG, mas não tira aí o mérito de que ela, de fato, conseguiu ser competitiva no exterior e ganhou, e soube vender seus produtos também, tá? Então a receita líquida teve um crescimento de 11%, que é um bom crescimento aí ano após ano. Cadê esse asterisco, né? Tá bom. Então, teve um aumento maior, né? Mas por causa da desvalorização, foi aqui de 18%, e aí no líquido foi 11%, que continua sendo um bom número, tá? E aí, desempenho por área de negócio, então a gente vê que o mercado externo contribui muito para os equipamentos eletrônicos industriais, né? Então, no Brasil segue com boa demanda, né? Tem aí um bom desempenho que é um reflexo da carteira.
Lá fora, essas 3 aquisições fizeram diferença para contribuíram para o crescimento da receita no trimestre, né? Ok, GTD, vamos ver. Olha aqui, isso que é importante olhar. Teve, só não foi o maior porque teve uma redução na entrega de aerogeneradores, um momento já antecipado de queda na carteira de pedidos. Ok, então o resultado poderia ser ainda melhor para GTD. Ok. A Marathon também contribuiu para o crescimento da receita nessa área de negócio. Então as aquisições fazendo diferença para a VEG, né? E aí os Estados Unidos são uma boa aliada, né? Com certeza. Vamos ver aqui os motores comerciais, né? Se for olhar o mercado externo, decresceu um pouquinho, né? Então, em relação ao quarto TRI, teve um decréscimo de menos 0,7%. Apesar da China estar participando bem da receita, a Argentina e a América do Norte tiveram aí uma acomodação. Imagino que na Argentina seja justificável por conta da crise que eles estão vivendo lá, mas na América do Norte é um pouco estranho isso, né? Mas mesmo assim, não é um mercado muito relevante no todo da receita deles, né? Mas beleza. Ar-condicionado, máquinas de lavar roupas e compressores. Mercado interno indo bem, né? O mercado interno cresceu em 10%. Número bom, só não cresceu mais por causa do decréscimo aqui no acumulado do mercado externo. Tintas e vernizes. O resto da operação no México. Ok. Então, o mercado externo ele cresceu em 13%. O mercado interno também cresceu. Foi bacana. A gente tinha visto isso lá na apresentação de resultados, né? Custo dos produtos vendidos. Ok. Em relação ao quarto TRI, nós tivemos um aumento da receita. E o custo dos produtos vendidos aumentou em 26%. Não mexeu muito com a margem bruta porque a empresa conseguiu, na mesma proporção, gerar a receita, né? Então teve um aumento aí nos custos, né, de algumas matérias, o cobre, laudo de avaliação. Então isso aí foi a explicação para a redução de margem, mas uma redução de margem que, assim, não é muito culpa da empresa, porque a empresa precisa do cobre, né, para trabalhar e tem jeito, né. Aqui é a composição do gasto, né. Aqui é o gasto dentro da fábrica, né, com o pessoal. Então, o pessoal, materiais, que é o que leva mais dinheiro, teve realmente um aumento. O pessoal se manteve estável, depreciação se manteve estável e outros aí teve uma queda. Então, bacana. É uma empresa que, administrativamente falando, é uma empresa muito boa, né? Não tem jeito. Vamos lá. É natural esse comentário, isso mesmo. EBITDA. Vamos ver aqui, ó. Em relação ao resultado operacional e o lucro líquido. 10 bilhões de receita, lucro líquido de 1 bilhão e 6. Relativo ao trimestre aumentou, mas no acumulado aqui, relativo ao mesmo trimestre, decresceu, né, 1,7. Lucro aqui decresceu também. E aqui ó, achamos o grande aliado, tá? Vimos aqui um desconto de IRPJ e aqui nós tivemos um acréscimo de quase 500 milhões no resultado. Então a depreciação continuou, aumentou bastante, mas não é isso. Aí aqui que não tem nem conta, né, para fazer realmente. O resultado financeiro, né, teve uma perca no resultado financeiro. Imagino que seja decorrente aí de alguma aquisição, né? Pode ser que sim. O EBITDA cresceu, a margem EBITDA continuou a mesma coisa, mas aqui a gente já viu que o que contribuiu para o lucro líquido cair. Mais imposto
A empresa não tem como controlar isso também, né? É o resultado do lucro líquido. Aí, ó. Aqui a justificativa da empresa. Reconhecimento de incentivos fiscais não recorrentes. Então não vai se repetir. Referente à constituição de uma nova controlada na Suíça. Então a controlada na Suíça causou aí essa redução de lucro líquido em relação ao quarto tri de 23, né? Ok. Vamos lá para o fluxo de caixa. Então, o investimento aí vem aí para o México, para o Brasil, Estados Unidos e China. E aí as aquisições, né? Marathon, Rotary, sempre da Volt. Eles captaram 4 bilhões aí de financiamento e fizeram uma amortização. Ok? Remunera até bastante, né? 2 bilhões. Consumo de caixa 2 bilhões. Né? É um fluxo de caixa bem tranquilo, né? O caixa que aumentou. A empresa que gera muito caixa, né? Tem um operacional forte. Mantém investimento alto de 4 bilhões. Tem um certo financiamento, uma variação cambial, né? Número aí de ação de caixa muito interessante, né? Aí, ó, derivativos também, beleza. ROI que não tem o que falar, empresa que gera muito retorno sobre o capital investido, ok? CAPEX, a gente já viu isso aqui lá na apresentação de resultados, né? Então, é uma empresa que tem investido muito aqui no Brasil, mas esse investimento já está virando para o exterior também, com o investimento aparecendo lá no México, né? Olhando aqui para o texto, né? México, Estados Unidos e Brasil, né? E China também. Então, ok. Eles também conseguem fazer muita aquisição fora, né? De empresas que contribuem para o aumento do resultado. Então, isso aí é bacana. Isso aqui é interessante, né? 1 bilhão de receita com P&D. Eu acho um número baixo, tá? Acho que deveria ser um número maior relativo à receita operacional. Mas se eles conseguem ter retorno com esses 1 bilhões, com esse 1 bilhão, bacana. Não tem problema. Aqui o endividamento, né? Então, a empresa que tem uma dívida de curto prazo de 7 bilhões, que aumentou pouco frente a dezembro de 23. Tem um financiamento que aumentou um pouco, ok? Curto prazo um pouquinho maior. E resulta aí num caixa líquido de 4,6 versus 4,1. Né? E aí, dividendos e juros sobre capital próprio, né? A empresa que pagou aí 1,8 bilhões, 12 de março de 25, já passou, né? Teve aí um pagamento um possível pagamento, né? Então, uma empresa aí que pagou aí um total de 0,76 centavos por ação, mas aqui a gente não fala muito disso. Para mim, eu achava melhor a empresa pegar esse dinheiro todo aqui, ó, não mostra quanto, né? Não mostra 1,8 no total e investir aqui, ó, em P&D, por que não, né? Aqui a empresa desenvolve um novo produto que faz com que a receita alavanque muito, né? Então, são escolhas, mas é uma empresa que gera muito caixa, empresa que gera muito aumento de receita, né? E a galera gosta, né, de dividendos, então a empresa acaba se rendendo aí um pouco. Também remunerar, né? Remunerar aí os familiares, merecem ganhar um dinheiro aí pelo capital investido. Né? Interessante. Aí aquisições, né? Rivax. Então, 131 milhões, margem EBITDA de 23,6%. Muita receita sendo proveniente de ganhos realizados fora do Brasil. Então, a empresa que vai contribuir com o resultado de GTD, aqui ó, o segmento, né? E lá, receita do mercado externo. Muito bom isso daqui. Ok, então aqui a gente vai ter os anexos, né? Então a gente pode ver aqui no
na DR consolidada, né, do nosso ativo consolidado. Aqui o imposto de renda contribuindo nos 2 trimestres até, né, mas aumentando bastante. Então, querendo ou não, isso faz com que o lucro líquido sofra, né. Aqui o acumulado, eu gosto de ter o acumulado demais, é bom. Aqui, ó, 1 bilhão e 600 no imposto de renda. Então, não tem jeito, né? O lucro líquido do exercício veio a 6 bilhões versus 5 bilhões, né? Então teve um aumento, mas poderia ter sido um aumento maior, dado que o EBITDA subiu expressivamente, né? Mas o lucro por ação continua aí bom. A receita financeira aqui veio com um pouco de aumento, né? Despesa administrativa tranquila, né? Despesa de vendas também tranquila, ok? Mostra aí que o resultado operacional da empresa é muito equilibrado mesmo, não tem jeito. Aqui o BP, né? A gente não olha muito pro BP. Não vi nada que eu queira olhar aqui com detalhe no balanço patrimonial, né? Aqui a DFC, né? Ok. Atividade de investimento. É isso aí. Esse foi o trimestre de VEG, né? E vamos dar uma olhadinha aqui no Fundamentei, né? Aqui as informações se complementam, né? Para essas coisas aqui a gente não precisa muito de dar uma olhada. Que é isso aqui? Negócios? Não. Isso aqui é coisa de procurar liquidez, né? Ok. Aí a cotação. Vamos olhar no máximo aqui, ó. Vamos ver se essa história de falar assim, essa empresa é muito cara. Se você tivesse comprado aqui em 98, comprado mês a mês, né? Que é a nossa estratégia. Aqui o quanto você estaria aqui, ó, no máximo, né? R$54, R$47. Então, a empresa que foi crescendo seus resultados ao longo do tempo, né, e se tornou aí uma das melhores empresas da bolsa. Então, retorno aí em 27 anos de 30%, negável, né? 119% é muito expressivo, não tem jeito. Então, não tem jeito mesmo. Vamos olhar aqui, ó, nos números gerais, né? Tô dando uma olhada aqui desde 95, que é o balanço mais antigo que a gente tem. A empresa que tinha 300 milhões lá em 95 de receita operacional líquida, dava um lucro líquido de 30 milhões. Foi uma margem líquida um pouco mais baixa, né? Mas é uma empresa que consegue ter aí uma rentabilidade maior, né? Então, uma empresa aí que teve aí um pouco de estabilização dos resultados aqui, né? Provavelmente crise, né, do Brasil contribuiu aqui, mas que depois de 2018 engatou aí. Então teve uma variação de 225, 20%, 21% retorno anual, expressivo demais, muito expressivo mesmo. Deixa eu diminuir isso aqui para não ficar tão grande. Não, de 15 balanços, né? Isso que eu consigo ver aqui. Então aqui, ó, aqui a gente viu uma empresa que não tem muita dívida, né? Empresa que gera muito caixa, empresa que tem um capex poderia ser maior, eu diria, né? Tem um fluxo caixa livre bom, paga aí um dividendo, um payout de 46%, não é ruim, né? E o lucro líquido aí que veio de 5 para 6, mas poderia ter sido maior, né? Poderia ter sido maior. Ok. Aqui o vídeo do Arthur, né? Beleza? Aqui eu tenho a história da VEG, né? Não tem problema.
Então vamos lá, vamos escrever aqui para a gente finalizar o nosso vídeo. 40 minutos aí já. Não há o que dizer da WEG. Empresa muito diversificada nos negócios, com boa geração de receita dentro e fora do país. Lembrando que, por ser uma empresa industrial, isso é muito estranho, pois somos um país tardiamente industrializado, o que nos faz tomar por conclusão que o produto da empresa é realmente muito bom. A receita operacional crescente. Talvez atenção para motores no mercado externo, mas nada que justifique pânico. Aqui já pode ser uma listinha também. Geração, resultado operacional muito forte. A empresa não perde a mão em sua administração. Geração de caixa interessante. Para ver que ser ainda melhor, podia pegar os gastos com dividendos e colocar em P&D para descobrir produtos ainda melhores e explodir, ganhar dinheiro. Mas a empresa já tem obtido grande retorno desse investimento e segue com a estratégia de fazer boas aquisições que acabam contribuindo para o forte resultado no mercado externo. A queda no lucro líquido acontece por um recorrente que prejudicou essa linha do resultado, mas nada que nos cause desespero. Segue. Vamos ver aqui, só para ver se eu tenho WEG. Não fala da WEG. A WEG. Empresa muito interessante se investir e ser sócio. E vamos lá então. Então esse é o consolidado, tá, pessoal? Empresa que teve uma receita operacional crescente, um resultado operacional muito forte, uma geração de caixa interessante, né? E aí, na minha opinião, para ver que seria melhor de parar de gastar com dividendo e colocar em pesquisa e desenvolvimento, mas tá bom, né? Nem tudo é perfeito. E coloquei aqui sobre a queda no lucro líquido acontece, né? Uma recorrente.
Mas nada que nos cause desespero, né? Não falar da VEG, empresa muito interessante de se investir. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários, né? Mercado acredita, né? O mercado não tem que saber mais que a empresa, né? Ah, não dá, tipo assim, não dá pra. Não. Isso aqui de acompanhar resultado, tá? É complicado. Acompanhar ações, né? Mano, trabalha e compra. Ficar olhando isso não vai ajudar. Que o. É isso aí, lá. Nada além disso. Beleza. Então, queridos, esse foi o resultado da VEG. Resultado muito expressivo, tá? Não tenho o que dizer. É, tava lendo aqui os comentários, né, galera, tentando aí descobrir por que teve essa queda aqui nas ações, né? Aqui, ó. Tem um resultado bom e decresce, né? A galera fica sem entender. Mas, cara, não tente entender isso daqui. Continua trabalhando, fazendo o seu. Coloca mais dinheiro na empresa, que a empresa é muito interessante mesmo, tá? Se você gostou, dá um like aí, curta, compartilha o nosso trabalho e muito obrigado pelo apoio de vocês, tá bom, pessoal? É isso.